E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lawton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não conhece o canal, eu espero que você goste do conteúdo. Se você já conhece, se inscreve aqui embaixo para fazer parte dessa família do Como Tocar Violino, beleza? Hoje eu decidi fazer um vídeo só teórico para a gente entender assim, ó, de uma vez por todas, como ler partitura da forma certa, com mais agilidade, com mais prática, né? E alguns macetezinhos aí. Se você já sabe ler partitura, assiste também essa aula, porque vai ter umas ideias ali para você melhorar a sua leitura também, tá bom? Então, bora lá para a gente aprender de uma vez por todas como ler partituras sem ter mais dificuldade. Segue pro vídeo. Antes de tudo, eu só queria falar da importância que isso tem no aprendizado do violino, não só do violino, como de qualquer outro instrumento que seja um pouquinho mais complexo assim, né? Por exemplo, para aprender violão, ukulele, normalmente as pessoas não aprendem a ler partituras porque não precisa, simplesmente por isso. No violão, no ukulele se tocam cifras, né, que são os acordes, a harmonia. Já no violino não, no violino a gente toca a melodia, que são os instrumentos que tocam um som só por vez. Por exemplo, violino, flauta, trompete, sax, todos esses instrumentos são instrumentos melódicos que tocam só uma notinha ali a cada momento, né? Igual a nossa voz, a voz é melódica, né? Quando a gente ouve uma música, a melodia da música é aquela parte mais marcante, que é a parte cantada da música, né? O resto é só o acompanhamento, que é o que faz, por exemplo, o violão, o acordeon, né, que toca com vários sons ao mesmo tempo, o ukulele toca com as 4 cordas ao mesmo tempo, o piano, né, toca com várias notas ao mesmo tempo. Todos esses instrumentos que tocam várias notas são instrumentos harmônicos. E o violino é um instrumento melódico porque ele toca uma nota só. Por isso que não dá para tocar no violino com cifras, com os acordes lá escritos. Sabe quando você busca lá no Cifra Club, né? Coloca lá, tá, cifra da música, tal. Não dá para tocar com aquilo no violino, porque ali não tem as informações suficientes. Você precisa saber ler a partitura para você poder ver a partitura e saber exatamente qual nota tocar, diferente dos acordes, que é um conjunto de sons, um conjunto de várias notas tocadas juntas. Eu já fiz um vídeo lá, se você tiver interesse, depois dá uma olhada aqui em cima, aqui, ó, nesse izinho que fica ali, e aí você vai poder assistir esse vídeo que assim, mostra a diferença da cifra para os acordes tal, e da melodia, que é a partitura, tá bom? Então depois dá uma olhada lá se você tiver dúvidas. Bora lá! Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, deixa eu até mudar um pouquinho aqui o ângulo, aqui assim, ó. A primeira coisa que a gente precisa entender é que existe na pauta musical, né, quando a gente pensa na partitura, existe o bendito do nosso pentagrama, que é esse conjunto aqui de 5 linhas. São 5 linhas e 4 espaços, obrigatoriamente, né? Porque tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas, mas entre elas tem espaços também que a gente também utiliza para colocar notas. Então eu posso colocar as notas nas linhas ou nos espaços. E ele se chama pentagrama porque penta... O Brasil não é pentacampeão, infelizmente a gente não pegou o hexa, né? Ainda, talvez um dia, né? Mas a gente é 5 vezes campeão, né? Então, penta significa 5. E grama significa linha. Então, 5 linhas, pentagrama. Entendeu? É bem simples assim mesmo. É muito criativo esse nome, né? Pentagrama, 5 linhas. Então, assim você vai entender melhor. Tem também aquele pentagrama que as pessoas faziam assim, né? Que é um negócio assim... Não, assim, sei lá, não sei, que parece uma estrela, mas não tem nada a ver com aquilo lá, tá bom? O nosso pentagrama musical é esse aqui, 5 linhas e 4 espaços. Com isso você entende que, então, as notas podem ser colocadas em qualquer lugar aqui, ó, qualquer lugar, num espaço ou numa linha. E é exatamente essa altura que ela está nas 5 linhas e nos 4 espaços que vai dar o nome da nota quando a gente vai ler a partitura. Então você vai olhando a partitura e vai vendo as alturas das notas e isso que vai te indicar qual que é realmente aquela nota. Não tem nenhuma relação, ó, já vamos falar disso porque é muito importante. Vou até dar um zoom aqui para falar disso daqui. Não tem nenhuma relação desse desenho aqui de 5 linhas e 4 espaços com as 4 cordas do violino. Tá bom? Por quê? As 4 cordas do violino, quando a gente olha... Deixa eu pegar um violino aqui atrás. Quando a gente olha as 4 cordas do violino assim, eu vou colocando os dedos em cada uma das cordas. Não tem nada a ver com isso aqui. Isso daqui é uma linguagem estrutural da música, que vale para todos os instrumentos. O trompete toca com isso aqui também. O piano, quando toca melodia, as coisas, toca com isso aqui também. Todos os instrumentos, a flauta, toca com isso. Então isso aqui não é uma indicação para o violino. Não tem nada a ver
com isso aqui do violino. Isso daqui é só uma mera coincidência de também ser linhas retas, né? Mas não tem nada a ver, porque no violino a gente não consegue tocar nos espaços entre as cordas. Porque não existe uma corda lá para ser tocada, a gente só consegue tocar nas cordas. E quando a gente vai colocando os dedos aqui, ó, vai mudando as notas naquela mesma corda. Já aqui não. Aqui se eu coloco várias vezes assim, ó, um monte de notas na mesma linha, todas são a mesma nota. É uma outra coisa. Isso aqui é só uma indicação gráfica de como se lê a música, assim como o alfabeto e como as outras coisas, né? Mas não tem uma relação direta com as 4 cordas do violino, porque também são 4 cordas, não são 5, né? Elas são 5 e mais os 4 espaços. Então é diferente. Não associe aquilo visualmente com isso daqui. Não tem nada a ver. Tá bom? Só pra gente deixar isso bem claro. Beleza, entendido então que não existe essa semelhança física, né? Assim, de olhar e reconhecer. Não tem nada a ver com isso. Isso aqui é uma linguagem musical, o violino é um instrumento específico, etc. Tal. Beleza? Então, entendido isso, a gente pode continuar para começar a desvendar o que significa essas 5 linhas, esses 4 espaços. Bom, todo mundo lembra daquela sequência que você já ouviu falar e não sabe de onde, que é essa daqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, né? E depois do Si vem o Dó de novo e vai ser essa sequência infinita. Só existem essas notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Você sabe essa sequência e não sabe de onde. Se você souber de onde, coloque aqui embaixo de onde você ouviu essa sequência pela primeira vez, porque eu não sei e a maioria das pessoas não sabem também. Às vezes uma musiquinha infantil, às vezes alguém falou, sei lá, não sei. Eu não sei como que eu sabia já essa sequência desde sempre. Mas se você souber, me fala aí embaixo, beleza? E também é importante a gente pensar, por enquanto, que essa sequência aqui, ela também tem uma relação com as 5 linhas e os 4 espaços. Porém, nesse momento, a gente não vai ver exatamente com essa sequência. Por quê? Eu quero dividir com você. Quando a gente pensa aqui, ó, nas 5 linhas, 2, 3, 4, 5. 5 linhas e os 4 espaços. Eu vou dividir em 2 formas de pensar, que vão ser as linhas e os espaços. Por que eu vou fazer isso? Olha só, por exemplo, se eu coloco aqui na primeira linha de baixo, isso obviamente eu estou falando sobre a clave de Sol, que é esse simbolinho aqui, ó. Você já deve ter visto por aí, né? Esse simbolinho. Então, isso é a leitura que a gente usa no violino, a clave de Sol. É uma das mais utilizadas para todos os instrumentos melódicos que sejam os solistas sempre, assim. Violino, flauta, sei lá, todo mundo usa a clave de Sol. Mas, se for um instrumento transpositor, que é uma outra parada, outra coisa, tal, muda essa clave, tal, mas não precisa saber disso agora, beleza? O violino só usa essa clave de Sol, nunca mais vai usar outra coisa, então você só precisa aprender a ler desse jeito aqui, beleza? Bora lá. Então, a primeira linha de todas, essa aqui de baixo, deixa eu fazer de outra cor aqui pra você. Essa linha aqui de baixo, a gente conta sempre de baixo pra cima, tá bom? A primeira linha de todas é a nota Mi, certo? Anota aí. Deixa eu dar um zoom aqui pra você ver melhor, né? Já a segunda linha é a nota Sol, beleza? A terceira linha é a nota Si, a quarta linha é a nota Ré e a última linha é a nota Fá, tá bom? Então, o que isso me dá aqui? Me dá uma sequencinha, ó, de baixo para cima, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, tá bom? Lembra dessa sequência, porque vai ser importante. E do lado aqui, ó, dos espaços, temos 4 espaços. O primeiro espaço é o da nota Fá, o segundo é o da nota Lá, o terceiro é da nota Dó e o quarto espaço da nota Mi, certo? Então, com isso, a gente tem a sequência das linhas e a sequência dos espaços. Sequência das linhas, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, e a sequência dos espaços, Fá, Lá, Dó, Mi, certo? Por que a gente tem que saber desse jeito? Olha só, existe uma lógica por isso. Se eu fizer assim, ó, começando aqui no Mi, qual que é a próxima nota depois do Mi naquela sequência? Dó, Ré, Mi, Fá. E olha lá, o primeiro espaço, Fá, tá vendo? Qual que é a próxima nota depois do Fá? Sol. Então, se eu volto aqui, ó, Sol, tá vendo? E aqui segue assim desse jeito, ó. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aí chegou no começo de novo. Dó, Ré, Mi, Fá.
Tá vendo? É só uma sequência, assim como a gente vê lá no começo. Só que começa na nota Mi e vai subindo essa sequência. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá. E assim a gente entende todas as notas. Agora, por que então que eu dividi em linhas e espaços? Porque fica mais fácil para identificar a nota com mais agilidade. Por exemplo, se eu coloco uma nota aqui assim, ó, o que você vai falar? Primeiro, como você vai pensar qual é essa nota? Você vai falar assim, tá na linha ou tá no espaço? Tá na linha. Qual linha? Na terceira linha. Então, Mi, Sol, Si. Cheguei lá. Já sei qual é a nota. Eu não preciso ficar pensando Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Tá vendo? Mi, Fá, Sol, Lá. Eu precisei contar 5 notas. E quando eu penso só nas linhas, só conto até a terceira linha, que é ela. Só conto 3 notas. Então é muito mais ágil o pensamento. E a gente vai sempre buscar ler o mais rápido possível, porque na hora de tocar não pode travar a leitura, né? Então é importante ler o mais rápido possível. Tá vendo? Então você já identificou as notas das linhas e dos espaços. Mi, Sol, Si, Ré, Fá e Fá, Lá, Do, Mi. Para ajudar na fixação dessas duas sequências, das linhas e dos espaços, tem umas frasezinhas que podem te ajudar. Então, a frase da linha, que é Mi, Sol, Si, Ré, Fá, é só você pensar, meu Sol se refaz. Tá vendo? Meu Sol se refaz. Então, Mi, Sol, Si, Ré, Fá. E Fá, Lá, Do, Mi, que é a sequência lá dos nossos espaços, que está do lado de cá, é difícil apontar, né, sem ver. É você pensar, fala de mim. Então, meu Sol se refaz e fala de mim. Tá bom? E aí, então, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Fá, Lá, Do, Mi. Beleza? Anota aí para não esquecer. Certo? Vamos fazer então uma pequena avaliação aqui, se você entendeu aí como que é o pensamento. Cadê meu caretão? Aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu colocar, por exemplo, uma nota aqui assim, ó. Tá no espaço ou tá na linha? Tá na linha. Em qual linha? Na quarta linha. Então, Mi, Sol, Si, Ré. Tá vendo? Então, é uma nota Ré essa daqui. Aí, se eu coloco, por exemplo, uma nota aqui, ó. Tá no espaço agora, no segundo espaço. Então, Fá, Lá. A gente pode contar com a mão mesmo, ó, tá vendo? Ó? Mi, Sol, Si, Ré, Fá e Fá, Lá, Do, Mi. Exatamente a mesma coisa. Então, você pode praticar isso no busão, indo pro trabalho. Você pode estar lá, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Fá, Lá, Do, Mi, sabe? E ir praticando para memorizar o máximo possível onde estão essas notas. Beleza? Então, por exemplo, eu coloco uma nota aqui. Ela tá lá na última linha. Fá, beleza? Mi, Sol, Si, Ré, Fá, a última linha, então Fá, tá bom? Então com isso você já entendeu como ler as notas aqui no pentagrama mesmo, as 5 linhas e os 4 espaços. Agora, pensa comigo, se ali é o Fá, aquela última linha, se eu coloco uma nota aqui assim, ó, e agora? Que nota é essa? Ela tá fora das 4 linhas dos 5 espaços, mas existe uma lógica, né? Que a gente sabe que ela ali é a próxima nota depois do Fá. Então, Do, Ré, Mi, Fá, Sol. Então quer dizer que essa aqui vai ser uma nota Sol. Então existem notas fora também do pentagrama. E é isso que se chamam de linhas suplementares. E para que elas servem? Para suplementar, para complementar a música, porque a gente pode ter notas mais agudas ou mais graves. Lembra o que é grave e agudo? Grave é mais grave. E agudo é agudo, mais agudo. E isso no pentagrama também é indicado. Quanto mais para baixo elas estão aqui, elas são notas mais graves. E quanto mais para cima, são mais agudas. Entendeu? Então lá em cima, mais agudas. E aqui embaixo, mais graves. E eu posso ter, então, linhas suplementares para cima ou para baixo. Vamos ver? Então, como funcionam as linhas suplementares? Tenho lá, novamente, as nossas 5 linhas. Mas, Arthur, se existem, então, outras linhas além dessas, por que eu já não faço as outras linhas? Porque se você fizesse isso, ia ficar muito confuso para ler, né? Então, quando aparecem as linhas suplementares, elas só aparecem em cima daquela nota específica. Por exemplo, se eu quisesse colocar uma nota aqui assim, ó, nessa linha que não existe, deixa eu dar um pequeno zoomzinho aqui para você enxergar melhor. Então, ó, se eu quisesse colocar nessa linha, o que eu faria? Eu faria só onde está a nota, essa linha, e colocaria a notinha aqui, ó. Tá vendo? Para entender que ela está em uma linha suplementar acima. Se eu quisesse colocar 2 linhas suplementares acima, então, ó, 1, 2, e faria a nota aqui.
Entendeu? Então isso vai indicar em qual linha suplementar que ela está. Por que eu não posso fazer só uma linha onde está ela? Porque senão eu não vou saber quantas linhas tem até chegar aquela nota. Então tem que colocar todas que tiver, né? E também, assim como tem as linhas, também vai ter os espaços, do mesmo jeito que existem as linhas e os espaços aqui embaixo, né? Então, por exemplo, eu poderia fazer uma nota que fosse aqui, por exemplo. Ela não está na primeira linha suplementar, mas ela está logo acima da primeira linha suplementar. Isso significa que ela está no espaço. E como que a gente vai saber quais são essas notas das linhas suplementares? É só contar. Lembra da sequência? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e tal. Lembra disso? Então, se a nota aqui, ó, a última nota que eu tenho aqui, deixa eu fazer de outra cor pra gente começar essa contagem. Se eu sei que aqui, na última linha, é a nota Fá, então qual que é a próxima? Dó, ré, mi, fá, sol. Então quer dizer que se eu colocar uma nesse espaço, é o sol. Se eu fizer uma linha aqui, ó, e colocar aqui, é o Lá, né? Então, Fá, Sol, Lá, certo? Deixa eu dar mais um pequeno zoom aqui. Então, ó, subi um pouquinho aqui agora a câmera para você ver melhor. Então, Fá, Sol, Lá. Se eu quiser a próxima nota, é só colocar então ela em cima dessa linha. E aí tenho a nota Si. E se eu quiser, por exemplo, colocar aqui, ó, tenho a nota Dó de novo. Tá vendo? É a sequência. Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E posso subir assim por diante. O ideal é que não passe aqui, ó, de até 5 linhas suplementares, mas ainda assim é bastante, tá bom? Então, assim, né, são notas bem agudas isso aqui, certo? E para baixo a mesma coisa, ó. Por exemplo, se eu sei que a primeira nota aqui na primeira linha é a nota Mi, não é? Que a gente já viu lá. E isso, lembrando que é sobre a clave de Sol que a gente está falando, beleza? Então essa aqui é a nota Mi. Só que agora acontece um fenômeno aqui, que a gente está descendo as notas. Então não pode mais ser aquela sequência de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Agora é de trás para frente. Então eu tenho que lembrar de Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré e chega no Dó de novo. Então é de trás para frente. Então do Mi, se eu desço uma nota do Mi, é uma nota antes do Mi, que é aqui, ó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Então quer dizer que é o Ré. Entendeu? Ele está vindo de trás para frente. Então, além de saber a sequência normal, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, você também tem que saber a sequência de trás para frente. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Para contar essas notas aqui, que vão para baixo. Então, quer dizer que está ficando mais grave. Ó, Mi, Ré. Se eu colocar na primeira linha, Dó. Se eu colocar abaixo dessa linha, Si. Se eu coloco duas linhas aqui, Lá. E se eu faço assim, Sol. Tá vendo? Inclusive, esse Sol aqui é a corda Sol do violino, a corda mais grave que a gente tem no violino. Entendeu? Bom, agora você entendeu basicamente como funciona a leitura na pauta musical, no pentagrama das 5 linhas, dos 4 espaços e também as linhas suplementares, que são mais para cima ou mais para baixo. Lembrando que aqui você tem que contar e lá na sequência normal das 5 linhas e 4 espaços você conta de acordo com aquela regrinha. Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Fá, Lá, Dó, Mi. Certo? E aí, com isso a gente consegue identificar agora onde que estão as 4 cordas do violino, que é Sol, Ré, Lá e Mi, né? Então, a gente começa aqui, ó, 5 linhas de novo. A nota Sol, a nossa nota grave do violino, a gente já viu que fica lá embaixo, né? Então, fica aqui, ó. Então, como que eu faço? Quando eu ver uma nota dessa, como que eu faço para achar qual que é ela? Eu tenho que contar a partir da primeira linha. Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Conta cada linha e cada espaço. Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Cheguei nesse espaço aqui. Então agora sim eu sei. Entendeu? Deixa eu dar um zoomzão aqui, ó, para você ver bem detalhadamente essa contagem, ó. Tá aqui. Opa, deixa eu virar aqui. Aqui a gente sabe que é a nota Mi, certo? Então Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. E a gente chegou nessa nota aqui, que é a nota Sol. Então se eu sei que o Mi é aqui, onde que fica o Ré? Porque o Ré é uma nota antes do Mi. Então quer dizer que vai ser aqui o Ré. Certo? Então já temos as duas primeiras cordas do violino aqui. E a próxima corda é a corda Lá. A gente sabe Sol, Ré, Lá e Mi, as cordas do violino. Se você ainda não sabe, dá uma olhada lá na primeira aula. Vou colocar o linkzinho aqui para você ver o nome das cordas, tá bom? Então Sol, Ré. Aqui temos a nota Lá do violino. E lá em cima a corda Mi.
Tá vendo que quanto mais para baixo é mais grave, quanto mais para cima é mais agudo. Por isso que as cordas do violino são desse mesmo jeito. Você vê que uma é mais grave e outra é mais aguda. Assim como a gente vê na partitura. Então sempre que tiver mais para baixo ou mais para cima, é mais grave para baixo e mais agudo para cima. Beleza, então agora você entendeu como ler as notas, certo? Já achou aí, inclusive, as notas do violino, aí as cordas, né? Essas são as cordas soltas do violino. Essa é a relação que a gente tem que criar. Não tem nada a ver com essas 5 linhas e 4 espaços. Não, essas são as 4 notas das cordas do violino. E as outras notas, como que se faz? Com os dedos, né? Se você ainda não viu, tem um outro vídeo que eu mostro aqui exatamente onde que ficam cada uma das notas e tal. Vou colocar aqui em cima para você ver, beleza? Com isso, eu acho que agora você já sabe ler melhor aí. Se você não sabia ler, você já sabe como ler. E se você já sabia ler, mas ainda tinha dificuldade, você já sabe um jeito de praticar, né? Lembrando Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Fá, Lá, Dó, Mi. E se você quiser melhorar a sua leitura ainda, tem um outro vídeo aqui no canal que eu já fiz também falando sobre como você pode praticar para melhorar a sua leitura em até 200%. Você vai dobrar a velocidade do que você lê. Então, clica aqui em cima para você assistir esse outro vídeo. Beleza? Vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha sido legal para você, que tenha te trazido um pouquinho mais de conteúdo e que você estude, né? Porque agora você já tem todo o conteúdo para estudar, certo? Então a gente se vê sempre aqui nas quintas-feiras, às 9 horas da noite. No sábado eu tenho a série Dominando o Violino, que é uma aula, meio podcast com alguns dos meus alunos lá do curso. E você também pode encontrar comigo aqui na segunda-feira, às 18 horas, ao vivo, em uma live de perguntas e respostas, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, a gente se vê sempre, então, todas as semanas. E espero que você goste do conteúdo. Se você ainda não viu, que o canal já tem até a plaquinha de 100 mil inscritos, né? Então quer dizer que tem muito, mas muito conteúdo já disponível no canal. Então você viu que eu já citei vários vídeos aqui nesse mesmo vídeo que eu já fiz, né? Então vai lá nos vídeos do canal e veja o que tem, porque tem muitos vídeos e muito conteúdo legal para você aprender, beleza? Então a gente se vê lá, muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau!